Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre os ecossistemas e os seus componentes. Vamos lá? Bom, a gente vive em um ambiente, né, que é o planeta Terra, e do planeta, a gente tira todos os elementos que são fundamentais para que a gente viva, para que a gente sobreviva. Então, a gente precisa da água para poder se hidratar, do oxigênio para respirar, das plantas e animais para poder se alimentar, né? Então, aqui no nosso ambiente, no nosso planeta, a gente tem tudo o que precisa para sobreviver. O que a gente precisa saber é que nós estamos em interação o tempo todo com os seres bióticos. Vocês lembram que são seres bióticos? São aqueles que possuem vida, né? Como plantas, animais e micro-organismos. E também estamos em interação com os seres abióticos, né? Os componentes abióticos, que é a água, a rocha, o solo, o ar, os minerais. A gente está em interação, né? A gente convive com esses seres o tempo todo. Essas relações elas são importantes para a nossa sobrevivência. Então, o ar, a água, o solo, as plantas, os animais e os demais seres se relacionam em um processo de troca. Bom, como eu disse, a gente está em interação com os seres bióticos e abióticos. E essa interação ela é chamada de ecossistema. Então, o que seria ecossistema? Seria as interações entre os seres bióticos e os seres abióticos. Os ecossistemas, eles podem ser de qualquer tamanho. Tem os ecossistemas bem pequenos, que chamamos de micro, e os ecossistemas já de um tamanho maior, que chamamos de macroecossistema. Porém, as relações entre as populações e o ambiente, ela deve ser respeitada. Independente do tamanho do ecossistema, a relação que existe ali entre uma folha, o animal, o solo, a água, ela deve ser respeitada. Como não é possível a gente sempre delimitar, a gente sempre dizer o tamanho de um ecossistema, inicialmente fez-se uma distinção para melhor compreender o estudo dos sistemas. Então, para ficar mais fácil, foi definido o ecossistema aquático, que pelo nome a gente já entende que ele abrange, né, os seres marítimos, então os animais marítimos, os seres bióticos e abióticos do fundo do mar, e o ecossistema terrestre, que a gente já entende que ele se define, ele quer dizer dos animais, dos seres bióticos e abióticos que vivem aqui na Terra, né, na nossa superfície. Bom, no Brasil, a gente encontra os mais variados ecossistemas em grande extensão. E, nesse caso, os ecossistemas em grande extensão a gente chama de biomas. E os biomas, ele vai possuir uma vegetação, um relevo, um clima, característica, fauna, flora, cada um de um jeito. Os biomas, eles não são iguais. Cada um, ele vai ter uma característica própria. A gente pode ver aqui nesse mapa a legenda onde explica qual o bioma predominante em cada região. Então, a gente tem o bioma Amazônia, bioma Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos, Pantanal e Costeiros, certo? E como a gente viu que cada bioma, né, ele vai ter uma característica própria, a gente vai aprender um pouco sobre os diferentes ecossistemas que a gente encontra aqui no Brasil. Tem as florestas tropicais, que formam ecossistemas ricos em espécies animais e vegetais. A temperatura nas florestas tropicais é em média anual em torno de 20 graus Celsius e lá costuma chover com regularidade porque é um lugar muito arborizado, onde tem muitas árvores. Tem também a Caatinga, o ecossistema Caatinga, que é um ecossistema típico aqui da nossa região, do Nordeste. A vegetação geralmente é árida, é seca, isso porque chove, né, nesses lugares com pouca frequência. Não chove muito, então a temperatura, a vegetação é mais seca. Temos o cerrado, que apresenta uma vegetação rasteira, quer dizer, uma vegetação pequena, tá? Apresenta cá alguns capins e o clima também já é mais quente. E no cerrado, o verão tem muita chuva e o inverno já é seco.
Temos também os manguezais, que apresentam uma diversidade de espécies, diversidades de animais aquáticos. Tá? Eles estão formados nas localidades onde um rio deságua no mar. Então, os manguezais sempre vão estar próximos exatamente onde o rio ele vai desaguar, ele vai se misturar com o mar. Bom, turma, o assunto de hoje é esse. Espero que tenham entendido um pouco sobre como funcionam os ecossistemas e o bioma brasileiro. Um beijo, aguardo vocês na aula.